Isso são as lesões do plexo braquial no recém-nascido que acontecem durante o parto. É uma criança que nasce e ela não tem os movimentos completos naquele membro afetado, e é sempre o braço. Às vezes eu vejo algumas perguntas assim, ou algumas afirmações: doutor, meu filho ou minha filha nasceu com plexo braquial. Bom, isso vale a pena uma lembrança que todo mundo nasce com plexo braquial. A diferença é que em alguns casos houve lesão do plexo braquial, mas plexo braquial todo mundo tem. É uma estrutura que faz parte do corpo da criança e depois ela se desenvolve como um adulto. Uma outra afirmação e pergunta importante, e eu vejo muita revolta na internet, é: doutor, foi erro médico? Se eu tivesse feito cesariana, não teria sido melhor? Eu entendo muita preocupação dos pais, mas a gente tem que esclarecer alguns pontos. Vejo que tanto o governo federal, o Conselho de Medicina, eles têm uma indicação e uma aprovação para fazer o parto normal. Então a regra deveria ser o parto normal. Então muitos médicos seguem esta regra de produzir um parto normal. Ah, doutor, mas a minha criança era grande e o médico sabia, demorou o plexo, sabia que ia demorar. Olha, o fato da criança ser grande ainda não tem comprovação de 100% que o parto normal estaria contraindicado. Então, o que acontece na lesão do plexo braquial é que existe uma distócia de ombro. É quando a criança está nascendo e o ombro tranca. O ombro tranca, então o obstetra, para salvar a mãe e a criança, coloca os dedinhos embaixo da axila, mexe o ombro de um lado para o outro e destranca o bebê. Nesse momento, o pescoço da criança pode ir para um lado assim e distender o plexo braquial. Dá para prever a distócia de ombro? Dá para saber qual é o bebê que vai trancar na hora do parto? Muito difícil. Por isso que todos os obstetras têm medo da distócia de ombro e da ocorrência de uma paralisia do plexo braquial. Ah, existe exame que pode ser feito? É difícil, não tem comprovação. Eu vi um estudo recente agora de um hospital em Paris, onde eu também trabalhei, e tentaram identificar quais seriam as causas que predisponiam à lesão do plexo braquial na criança. Então eles viram a idade da mãe, se já teve muitos filhos, o peso da criança. A única coisa que eles identificaram como fator de risco é uma mãe com menos de 1,5 m de altura. Nesse estudo, a obesidade da criança não foi importante. Vocês vão ver alguns outros estudos que dizem que a obesidade foi importante, mas nesse não, que foi o último que nós vimos. Tem um fator importante que é a anatomia ou a forma do canal onde a criança nasce da mãe. Então às vezes a gente quer colocar todos os culpados como o médico, a parteira, e eu não estou dizendo que eles não possam ser, mas eu estou dizendo o seguinte, que a mãe que teve um filho e nasceu com lesão de plexo braquial, no segundo filho ela deve evitar o parto normal, porque a chance de acontecer é maior. Então existem fatores também da mãe que contribuem para a lesão do plexo braquial. Evidentemente a cesariana poderia evitar em quase todos os casos, mas eu tenho paciente que nasceu de cesariana e também nasceu com lesão de plexo braquial. Doutor, se eu processar médico, hospital e toda a estrutura, eu posso ganhar o processo? Olha, eu vi uma pessoa só ganhar, porque o exame da criança, o ultrassom, colocou um preso de 2.800 e a criança nasceu com 4 quilos. Então o juiz entendeu que ali era matemático, a clínica ou o médico escreveram o peso, então houve um erro. E ele ali, então, ele sentenciou o hospital a pagar todo o tratamento. Uma lesão do plexo, por que não, se aconteceu e a criança era normal, por que não pode ser considerado de cara já como um erro médico? Porque ele pode entrar num assunto que a gente chama complicação do parto, onde o médico não tinha possibilidade de prever. O mais importante para você que tem uma criança com uma lesão de plexo braquial é procurar o tratamento correto
dentro de um prazo, preferencialmente antes do primeiro ano de vida, antes que as transformações que ocorreram nos nervos passem para os ossos e que ele tenha problema no crescimento.